que eu procuro entender o que Deus está falando comigo. Lendo todo o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, eu fui entendendo muita coisa. Eu fui entendendo o toque de Paulo, as expressões de Paulo, os sentimentos de Paulo. A gente falou ali sobre a expressão de Paulo se chamar de aborto. Por que ele se sentiu um aborto? No momento em que ele teve um toque com Deus, no momento em que ele se converteu. Isso é uma coisa interessante. Agora ele está ali falando a respeito, provavelmente resolvendo algum assunto, falando sobre a ressurreição dos mortos e de alguns duvidantes a respeito da ressurreição dos mortos. Provavelmente alguma coisa estava acontecendo e Paulo estava ali naquela cena. E ele estava explicando algumas coisas, sabe, para as pessoas que estavam lendo no capítulo 15. É uma coisa que chama minha atenção, sabe? Eu fico realmente pensante sobre isso. Sabe, você não para pra pensar a respeito? Tipo, eu paro pra pensar a respeito. Sabe, é uma coisa que me chama a atenção. Como que pode um homem ímpio, que não tinha nada e de repente passa a ter tudo na vida? Sabe, passa a abrir um conhecimento que ele mesmo reconhece, que a vida de pecado que ele levou, a vida toda que ele teve em Roma, com as glórias de Roma, com os estudos de Roma, com as preparações de Roma, não foram nada comparado ao que ele acabou de sentir na definição de sentimento, de toque. É interessante isso. É por isso que eu acredito sim que no mundo espiritual as coisas elas são sentidas. Sabe? Há o sentimento, sempre vou falar. Você sente o ódio e ali é ativado. Sempre falo. Se eu tiver que falar 300 milhões de vídeos com as mesmas palavras, eu falo, porque sim, são coisas que estão expressadas, intensas dentro de mim. É muita coisa gravada dentro de mim. Eu estava agora há pouco numa campanha, falando do propósito aos olhos de Deus, quando de repente Deus me trouxe uma campanha, mostrando para mim, sabe, como que Ele entra na nossa vida e nos dá o direito de vencer. Sabe? Falando a respeito disso, o Espírito Santo de Deus foi me falando. Como que ele faz a gente vencer? Nascido para vencer. Como que você faz para trilhar um caminho estruturado no Senhor? Ter estrutura para chegar lá na frente. Ter uma estrutura de vitória sobre a sua vida. E abordando sobre isso, empolgada, emocionada, eu entro falando, pedindo uma resposta para Deus, eu entro com a história de Paulo, a pregação da expressão de Paulo, capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo, detalhando ali a mensagem que veio sobre ele, a revelação que foi dada para ele, as palavras que foram passadas para a vida dele e que ele passou para as pessoas ali. Sabe? Isso é uma coisa interessante. Sabe? A gente realmente para e pensa, nossa, quanta coisa foi dita. Sabe? Quanta coisa foi falada para pessoas que querem vencer ou que querem aprender a entender o que é vencer, o que é conquistar, o que é ter uma vida plena com Deus, uma vida bem-sucedida espiritual. Não basta ter só uma vida bem-sucedida financeira, tem que ter uma vida sucedida bem no espiritual também. Sabe? É ter a sua vida espiritual também bem-sucedida, também elevada também. Não basta ser só um rico, pobre de mente e de espírito. Tem que ser uma pessoa bem-sucedida também, na sabedoria, no entendimento, na estrutura, na graça. Eu não sei para quantas pessoas que assistem, eu falo a respeito, sabe? Mas o que vem vindo para mim, eu vou entregando também para vocês que vão assistir esse vídeo. Porque isso é muito sério. Sabe? Eu fiquei 43 minutos falando uma coisa que do nada surgiu na minha cabeça, sabe? Falando porquê dos porquês e mandando pro YouTube. E eu ficava pensando, e tô pensando ainda, cada vídeo que eu clico aqui, eu fico pensando a respeito do que eu falei horas e horas atrás dos outros vídeos que eu mandei. Porque é uma coisa realmente para se pensar. Como que você não vai pensar nisso? Sabe? Se colocar aos olhos de Deus é muito sério. E reconhecer que está sobre os olhos dele também é algo muito sério. Quando eu coloquei o meu ano 2017 nas mãos de Deus, eu não entendia o que era se colocar nas mãos de Deus. Eu não sabia como que eu ia ficar nas mãos de Deus. Mas quando eu entendi, então eu consegui compreender
Quando entrou o ano 2018 e eu disse então que eu estaria aos olhos de Deus, eu fui entendendo e vendo o que era estar aos olhos de Deus. Não é igual estar aos meus olhos, porque eu me olho de um jeito e Deus me vê de outro. Quando eu acho que posso me colocar nas minhas mãos, eu entendo que eu não posso me colocar em nada. Mas quando eu me coloco nas mãos de Deus é uma outra coisa. Eu acredito que Paulo teve a mesma coisa. Eu consigo acreditar que Paulo teve o mesmo sentimento, capítulo 15. Ali contando em detalhes sobre a vida dele, o que ele levava antes, a vida que ele levava antes e a vida que ele passou a levar depois. Sabe, o passar a levar depois. Sabe, é o que você passa a viver depois que você sente o toque. Depois que você tem uma expressão de sentimento e você consegue, sabe, se expressar. Paulo conseguiu não só uma conversão. Então, a conversão não é só converter-se com a palavra eu fui convertido. Então, significa que eu fui tocado, eu senti uma reação, algo mexeu em mim. O que mexeu em mim? O que mexeu em Paulo foi o Espírito Santo. Creio eu, foi o poder de Deus. Ele relata que foi o poder glorioso de Cristo Jesus, que foi a doce presença de Cristo que o tocou. E é uma coisa interessante de se pensar, sabe? Parar para pensar a respeito. Isso é muito sério, ora. Eu fico pensando a respeito disso. Como assim? Tocar-me. Jesus falou isso uma vez, quando alguém tocou ele. Ele disse, alguém me tocou. Ele se expressou com toque também. Pode ver, engraçado isso. Aí eu paro e fico pensando, o que a Bíblia diz a respeito? O que a Bíblia quer dizer pra gente? Voltando de volta do início. Recapitulando tudo. Sabe? O que anotou, anotou. Eu digo, realmente, é muito sério isso. Quando eu estava sobre a campanha dos mistérios e estava pedindo a Deus resposta para entender os mistérios de Deus, eu ficava pensando a mesma coisa. Quando eu vivi os 2 meses de outubro e novembro e passei sim por tudo aquilo, aonde eu estava tendo aqueles contatos diretos com aqueles espíritos imundos e eram demônios, tomando forma de gentes mortas, não era uma coisa real, não era normal aqui. Eu fui entendendo mais sim, que Deus tinha algo com a minha vida. Sabe? Porque dons são dados não simplesmente por dar. Há algo na nossa vida que é ativado e o dom ele entra como um alimento, talvez seja um alimento, ou não, uma ferramenta de trabalho, talvez seja uma ferramenta. Tem gente que consegue ver lucro nisso, tem gente que não, tem gente que encara isso como, né, outra experiência. O ímpio vê isso como um lucro de ganhar dinheiro, porque o ímpio você vê dinheiro em tudo. Mas o cristão, quando tira isso também para lucro, vira também um ganancioso, vira também um ambicioso, ele vira também um ambicioso. Porque os dons que são dados para nós, tem até o dom da comunicação, por incrível que pareça, descobri também, lendo uma Bíblia, que existe o dom da comunicação, é o dom de se comunicar, conseguir se comunicar e falar coisas difíceis, ou falar coisas diferentes. Ou falar coisas que outras pessoas se comunicando não conseguem. Por incrível que pareça, existe o dom da comunicação. Eu nem sei se eu tenho ele, mas eu digo pra Deus. Se eu tenho, amém, louvado seja Deus. É uma coisa boa. Mas quando eu buscava os dons de discernimento espiritual, eu realmente pedia pra Deus isso. E fazendo as minhas campanhas, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente. Não podia ser normal isso. Não é normal o ser humano devotar a vida inteira. Não é normal o ser humano pegar 12 meses do ano e fazer diferente de todas as outras pessoas. Porque sim, eu tive isso na minha vida por muitos anos. Sabe, não é normal uma pessoa se enclausurar dentro de um quarto, se encerrar só pra estudar a Bíblia. Não é normal uma coisa dessa realmente, sabe? Nem todo mundo consegue isso, nem crente. Tem crentes que não conseguem fazer isso. Sabe, tirar realmente um seu TSD, um seu tempo a sós com Deus, como eu tenho lido no livro, estudado. Paulo provavelmente teve a mesma experiência depois do que ele passou. Mas ele teve uma primeira. Ele teve uma primeira como um soldado romano, cheio de tanta sabedoria que já lhe tinha sido dada dentro de um império grande. Tudo ele largou. O que fez ele largar tudo? Sabe, ele largou muitas coisas para ficar com uma que ele chamou de essência. Ele chamou de tanta coisa, tantas palavras se expressaram nas cartas de Paulo, formas que ele definiu, formas de elogio. Sabe, uma coisa que a gente aprendeu muito com Paulo e com outros cristãos que registraram a Bíblia Sagrada é que Deus gosta de ser elogiado.
É uma coisa que eu descobri através do Espírito Santo de Deus. É que ele adora ser adorado e também adora ser elogiado. E gosta muito de ser convocado e chamado. Porque até para Samuel ele disse: quando eu te chamar, tu vai responder, eis-me aqui. É uma coisa interessante. Essas características de Deus. Sabe? As formas como Cristo gosta de ser reconhecido. Isso é lindo. Eu me lembro que era uma das coisas que ele falava comigo: Rosiele, eu sou Deus dos detalhes. Eu sou um ser detalhista. Eu não aceito diferente. E eu tinha que entender assim. E compreender dessa maneira. Desse jeito realmente. E eu me lembro sim que o Senhor Deus Todo-Poderoso falava isso pra mim. Além de detalhes, ele dizia: eu sou detalhista. Não adianta. E eu vou fazer vocês assim. Sabe? Ver as coisas em detalhes. Ter uma dúvida às vezes sobre uma coisa que outro não tem. O cristão, ele é assim. Eu vejo que às vezes eu sou assim, ou sempre, quase, em tudo na minha vida. Escovando o chão da minha casa, aqui limpando a laje, eu ficava me perguntando por que eu tinha que escovar e limpar. Sabe? Por que eu tinha que perder mesmo horas? Como eu falei no vídeo anterior. E é verdade. Sabe? Aprendendo algo que no momento eu pensei: por que eu tinha que aprender isso, ora? Por que eu tenho que fazer isso? É uma coisa que eu paro e penso como cristã, eu fico sim pensando. Nos 2 meses que eu tava tendo aquelas experiências que eu sempre tenho todos os anos, tem anos que são mais fortes, anos mais ou menos, mas dentro das minhas experiências eu sempre queria uma resposta. E lendo 1 Coríntios capítulo 15, lendo a ler a respeito, Deus foi falando pra mim então as coisas. É uma coisa realmente de chamar a atenção. Sabe? Me chama a atenção. A Bíblia Sagrada, quando eu leio, ela me chama realmente